Ao fazer a maquiagem, você pode se valer de seus próprios dedos, palmas da mão, esponjinhas e os pincéis de maquiagem. Há quem prefira fazer a maquiagem usando apenas as pontas dos dedos. Há quem goste de usar a esponjinha que vem com algumas sombras. Há quem use uma esponja média para aplicar e espalhar a base e outras maquiagens cremosas no rosto e assim por diante. Por isso, é importante definir bem a necessidade para entender qual técnica utilizar na hora de fazer a maquiagem. Cada técnica tem seus prós e contras. Enquanto uma é mais barata e prática, a outra pode ser custosa e fornecer melhores resultados. Mesmo que inicialmente vá usar somente algumas partes da maquiagem e pincéis, é interessante as informações a seguir para compreender como cada um funciona e para que cada um serve. Para que cada pincel é melhor usar para cada necessidade. Vamos iniciar com os pincéis para a base. Primeiramente, a gente vai falar de um produto que não é exatamente um pincel, é uma esponja. A esponja podem ser ótimas opções para aplicar produtos no rosto. Para não errar, escolha o tipo certo para cada produto. Por exemplo, esponjas um pouquinho mais porosas, elas são indicadas para aplicar produtos em pó, e as mais densas, produtos líquidos e pastosos, igual a esponjinha da Beauty Blender. É uma esponja anatômica que serve para aplicar produtos líquidos no rosto. Além da praticidade na aplicação, a Beauty Blender deixa a pele uniforme com aspecto natural. A dica para não desperdiçar produto e garantir uma aplicação perfeita na pele é umedecer a esponjinha e o recipiente com água. Você vai perceber que o acessório aumenta de tamanho e fica mais macio. Infelizmente, o ponto negativo é que, além do preço um pouquinho mais alto, é que, de acordo com algumas resenhas, ela dilui a base e diminui a cobertura. Mas se você gosta de um acabamento um pouquinho mais natural, esse produto é ideal. Pincel língua de gato topo reto. Basicamente tem a mesma função do pincel língua de gato tradicional. A única diferença é que o topo das cerdas do pincel é de ré reto. A dica para evitar manchinhas é aplicar a base no rosto fazendo movimentos de X com o pincel. E o pincel língua de gato tradicional. É um pincel de base que serve para espalhar produto líquido ou cremoso. O ponto positivo é o preço acessível e a facilidade de encontrá-lo, porém o acabamento não é o mais perfeito. Apesar de deixar a pele com uma alta cobertura, o pincel língua de gato pode deixar o acabamento da pele um pouquinho mais marcado. Também é bom utilizá-lo fazendo um movimento de X com o pincel. Eu gosto bastante de aplicar o produto com o pincel e depois dar acabamento com a esponjinha. Isso faz com que a base ela fique com uma cobertura um pouquinho mais alta do que só com a esponjinha aplicada. O pincel Duo Fiber. Esse é um pincel feito de cerdas sintéticas e naturais, por isso que é duo, que eles são dois tipos de cerdas. Possui uma textura macia e deixa a pele com aspecto iluminado. É indicado para quem prefere uma cobertura de base mais levinha para o rosto. A dica para evitar manchinhas e deixar a pele uniforme é aplicá-lo dando leve batidas em toda a superfície. E o pincel Kabuki. O pincel no formato de kabuki é o mais denso e possui uma quantidade maior de cerdas, proporcionando assim maior precisão e cobertura para a pele. É aqueles pincéis que eles são retinhos em cima, sabe? E se você põe a mão nas cerdas, elas são um pouquinho mais durinhas. Podemos dizer, elas são um pouquinho, por isso que mais densas, que eles têm mais fiozinhos. A dica para uma aplicação impecável é depositar uma pequena quantidade de base no rosto e em seguida usar o pincel para espalhar. Assim você economiza produto e evita deixar a pele com um aspecto artificial. Damos sequência com os pincéis de corretivo. E nisso a gente tem o língua de gato. Ele é um pincel que também pode ser usado para corretivo. Com suas cerdas feitas de pelo sintético, esse pincel foi projetado para criar uma superfície lisa e uma cobertura maior.
dando assim um melhor acabamento para a pele. E nele a gente também tem o tamanho médio e o tamanho pequeno. O médio, ele tem estreito e a ponta um pouquinho mais achatada. E ele corrige as maiores áreas, como olheiras, marcas, de acne. E também tem o pequeno, que ele corrige áreas menores, como, por exemplo, áreas que tenham pequenas marquinhas, canto de olho, que a gente não consegue chegar com os pincéis maiores. Além deles, existe o kabuki também de tamanhos menores, que é melhor para corrigir as manchas avermelhadinhas, olheiras também, marcas de acne também. Pode ser um pincel um pouquinho mais denso e de precisão, que a gente fala, né? Pode acumular um pouquinho mais de produto do que o necessário na região. E daí a gente, às vezes, se tem uma marca muito maior, com uma coloração maior, a gente consegue concentrar mais produto com ele. E também para corretivo a gente pode utilizar as esponjinhas. Aplicar os produtos com leves batidinhas, que elas deixam um aspecto mais uniforme, mas que nem foi falado antes, uma cobertura um pouquinho mais suave. Os pincéis de pó, pode ser usado o kabuki também, então ele vai aplicar uma quantidade mais concentrada de pó. As esponjinhas, elas também podem ser usadas para aplicar o pó. Elas só tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, que às vezes elas têm uma concentração muito grande e deixa a pele com uma forma muito espessa, uma cobertura muito mais grossa, que não deixa uma aparência muito bonita na pele. Então tem que ser com muito cuidado ao uso das esponjinhas, sabe? Existem aqueles pincéis tradicionais para pó ou base, né? Que é ideal para quem deseja um pincel 2 em 1. Ele permite a aplicação de bases minerais, que são bases em pó, e do pó em si. As bases em pó, elas têm uma cobertura maior que o pó facial tradicional. E esses pincéis 2 em 1, eles têm uma concentração maior de cerdas, então mesmo eles sendo bem fofinhos, eles têm mais pelinhos nele. E daí tem o pó tradicional, né, que eles são bem fofinhos e mais leves. Eles são bem levinhos, então eles pegam uma quantidade menor de pó. E é aquele tradicional. E se você quiser uma concentração bem menor de pó, uma aplicação mais suave, os dual fibers também são ideais para quem prefere essa aplicação mais levezinha. E existe um outro tipo de pincel que ele é um pincel um pouquinho mais atual, que é o com a ponta fina. Ele é bem ideal para a gente aplicar pó em pedacinhos e cantinhos, lugares que tem mais difícil acesso com esses pincéis maiores, grandões. Igual existe o pincel para corretivo, que é os menores, e os pincéis maiores, esses também são menores e maiores. Além dos pincéis de pó, tem os pincéis contorno. Daí existe o pincel chanfrado, que é um formato de pincel indicado para quem deseja um contorno mais esfumado e natural, que ele encaixa bem certinho na região lateral do rosto, para um acabamento bem impecável. A gente tem que aplicar de pouco em pouco e construir um esfumado, para não deixar marcadinho. Tem o pincel kabuki chanfrado, que ele é de precisão e denso. Então, o que é o pincel denso? É aquele pincel mais firme, com as cerdas mais durinhas mesmo. Então, para evitar que ele fique muito marcado, a gente sempre tira o excesso do produto antes de aplicar com ele. Esse tipo de pincel, ele precisa de um pouquinho mais de técnica para ser usado. Existe o pincel menor para contorno, que é ideal para contornar os ossinhos, o queixo, o nariz, que é para regiões menores mesmo. E o pincel angular é um pincel para quem opta por um contorno com menos precisão, mais esfumadinho do que marcado. Ele é um pincel maior,
mais fofinho, por isso que ele marca menos. Quanto mais fofinho é, menos ele marca. Após o contorno, vem os pincéis de blush. Tem aquele pincel tradicional, que é o mais fácil de ser encontrado, garante um efeito bem natural e esfumadinho para as bochechas. Tem o pincel chanfrado, que é aquele com a aba dele que as cerdas começam menorzinhas e vão ficando maiores na outra ponta. Esse é ideal para quem deseja uma aplicação mais precisa, ou seja, de uma região específica mais certa. Só que ele é mais fácil de exagerar pelas cerdas da ponta serem mais juntinhas. O Dual Fiber também pode ser usado para aplicação de blush, com um toque mais de leveza. O Kabuki também com uma concentração maior, igual a gente sabe que os Kabukis deixam. Todos eles podem ser usados para aplicação de blush. O pincel particular que eu prefiro para blush ou é o tradicional ou o chanfradinho. Se eu quero uma coisa um pouco mais leve, eu uso o tradicional. Por ele ser as cerdas mais maiores, ele deixa a cobertura um pouquinho mais leve. E o chanfradinho, quando eu quero uma aplicação mais forte de blush. E fora isso, hoje existem os pincéis para iluminadores também, que podem ser usados como os pincéis de blush pó também, para deixar um aspecto mais leve no iluminador. Tem uns pincéis que eles têm umas cerdas bem compridas e eles parecem uma linguinha de gato, só que as cerdas são bem mais compridas e por isso ele fica com as cerdas mais molinhas. Então, eles são os pincéis mais pontudinhos. Então, você consegue mais precisão na hora de aplicar em alguma área específica. Concentrando o produto mais na pontinha, você consegue aplicar ele bem tranquilo. Os Dual Fibers para uma aplicação mais suave, igual foi falado que eles servem, né? Só que para usar um Dual Fiber no iluminador, tem que ser um pincel de tamanho menorzinho, para não expandir muito a região, como eles são de cobertura mais suave. Os pincéis de esfumar olhos também, eles são bem legais para aplicar o iluminador esfumadinho sem deixar marcação nas bordinhas. Saindo da parte de aplicação em pele, a gente vai para a parte de aplicação de olhos. Os pincéis que são utilizados para delineador são os pincéis, por exemplo, de delineador de sobrancelha, que tem numa ponta uma escovinha e na outra ponta ele é chanfradinho, quer dizer que inicia mais curtinho e finaliza maior. E eles são bem fininhos. Eles são ideais para preenchimento das falhinhas e desenhar a sobrancelha. Ainda existe o pincel de topo reto, que ele é parecido com esse, só que eles têm as cerdas dele todas numa mesma altura. Ele garante uma precisão muito grande para a gente fazer o delineado dos olhos. Ele também pode ser utilizado para aplicar algumas sombras na parte inferior dos olhos, por ele ter uma precisão muito grande e ser uma parte muito sensível e menor. Tem os pincéis clássicos, que eles são pontudinhos, parecido com pincéis de tela, pincéis infantis mesmo, que a gente usa para pintar no papel. Eles têm a ponta fina, e eles são pontudinhos e achatados. Eles são bem fáceis de utilizar para a gente poder fazer aquele delineado clássico, que é só o risquinho, porque como ele é mais achatadinho e fininho, ele não deixa o traço muito grosso. Além disso, tem os pincéis de alta precisão, que ele é indicado para quem já tem uma experiência com delineado. Ele prefere um produto, ele é mais utilizado com produtos profissionais mesmo, tá? Porque ele é extremamente fino e comprido, então se você perde a linha ou não souber aplicar, fazer com que a sombra ou o delineador dele pigmente, você vai perder muito tempo com esse produto, com esse pincel. E existe o pincel chanfrado, que é parecido com o de sobrancelha, só que ele é um pouquinho menor e não tem a escovinha na ponta. Continuando na parte dos olhos, existem os pincéis de aplicação de sombra,
que são os pincéis que a gente vai mais utilizar, né? Que são os pincéis angular, modelo mais fininho e denso, é bem ideal para marcar o côncavo com precisão e aplicar a sombra embaixo dos olhos, na linha d'água, abaixo da linha d'água dos olhos. Tem os pincéis de aplicar sombra mesmo, esse é o nome do pincel. Eles são achatadinhos e excelentes para depositar a sombra nos olhos. Eles são bem parecidos com língua de gato, só que o tamanho da cerda deles são menores. Tem os pincéis estreitos. Este modelo é ideal para aplicar sombra na parte de baixo dos olhos ou esfumar lápis e delineador. Tem o pincel de corretivo. A dica é usar o pincel de corretivo para criar looks um pouquinho mais pesados, pois as cerdas são mais densas e garante uma maior pigmentação da sombra. Tem os pincéis lápis. Esse é o nome dele, pincel lápis. É um modelo de pincel mais fininho e denso, ou seja, mais durinho. É ideal para marcar o côncavo com precisão ou aplicar a sombra embaixo da linha d'água dos olhos. E tem os pincéis de esfumar, né? Que eles são aqueles pincéis tradicionais que todo mundo conhece, que eles existem de vários tamanhos, mas no geral eles são mais gordinhos, arredondados. E eles servem para tirar toda essa marcação que a gente faz com os outros pincéis. E aplicar a sombra também, a gente consegue aplicar com eles, quando a gente tem um pouquinho mais de técnica, só que aplicar a sombra de uma maneira um pouquinho mais esfumada. E tudo isso a gente falou só dos tipos de pincéis, mas existem os tipos de cerdas deles também, que são cerdas naturais ou sintéticas. E daí eu vou passar para vocês agora um textinho que eu achei muito legal. A blogueira do To Beauty, Marina Smith, afirma que sua preferência quanto às cerdas depende da função do pincel. E daí eu vou passar o trechinho do que ela diz sobre isso, porque eu acho muito interessante esse dado. Ela diz: eu só tenho preferência por cerdas naturais em pincéis de sombra. Acho que são melhores para esfumar e depositar produtos nas pálpebras. Quanto a pincéis de rosto, ou seja, base, blush, pó, etc., até gosto mais das cerdas sintéticas. No caso de pincéis de base, é até melhor, porque a cerda sintética não absorve o produto, além de ser, no geral, super macia. Então, assim, existem dois tipos de pincéis, os de cerdas naturais e os de cerdas sintéticas. Eu vou deixar um quadrinho para vocês especificando a diferença de cada um, mas no geral, o de cerdas naturais, eles são feitos de pelos de animais e eles possuem uma maciez um pouquinho maior. Eles se assemelham muito mais ao nosso cabelo, ao nosso fio, né? Mas, no geral, não existe nenhuma regra específica para você usar um tipo de pincel ou outro. Eu mesmo vou variando entre cerdas naturais e sintéticas, gosto muito de utilizar os dois. E hoje em dia o mercado ele tá tão de qualidade que até as cerdas sintéticas, muitas marcas, eles imitam extremamente as cerdas naturais. Então acaba não tendo uma diferença tão grande, sendo que o de cerdas naturais também tem uma coisa, o preço dele é muito mais elevado por causa do tipo de fabricação. Normalmente os de cerdas naturais eles são fabricados à mão, cada pincel, por isso ele acaba tendo um custo bem maior.